Todos encontraram. Eu quero falar sobre os benefícios da cobertura familiar. Como nós estamos tratando de família, eu quero falar dos benefícios da cobertura familiar, ou de pessoas que saíram ou que vieram de um lar onde tiveram a cobertura familiar da forma que é necessária, que é importante para nós. Juízes capítulo 11, verso 1 diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. O que era Jefité, irmãos? Valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Somente até aqui, irmãos. Quando lemos esse texto inicia nos apresentando Jefité como um homem valente e valoroso, ou seja, tinha suas qualidades, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta ou de uma outra mulher. Jefité foi o 9º juiz de Israel, somente para você entender a importância de Jefité diante de Israel e do povo de Deus. Alguns estudiosos dizem que Gileade era apenas a região e não o nome de Jefité, porque o nome de Jefité seria Jair. Mas eu quero discorrer esse texto dentro do nome, ou acima do nome Gileade, pai de Jefité e os seus irmãos, e apresentar para vocês uma família disfuncional. Nós vamos tratar sobre a cobertura familiar e os benefícios dessa cobertura, e eu poderia citar inúmeros exemplos dos benefícios da cobertura familiar, mas eu quero me ater apenas a 3 benefícios de se ter uma cobertura familiar saudável, sadia. Primeiro, a gente precisa compreender que existem tipos de famílias. Isso nós já aprendemos aqui na nossa igreja. Existe a família disfuncional, aonde é uma bagunça só, não existe regra, não existem limites, não existe organização, planejamento, é cada um por si e acabou. Isso a gente chama de uma família disfuncional. Existe a família fragmentada, quando os pais se divorciam e essa criança é criada ora pelo pai, ora pela mãe, então nós temos ali uma família fragmentada. Existe a família aglutinada, é aquela família que tudo junto, é aquela família que é amontoada, aquela família que quando os filhos crescem, eles tiveram uma educação de uma família aglutinada, e fala o seguinte: vou fazer um puxadinho na casa da minha mãe. Aí o outro irmão casa, fala: vou fazer um puxadinho nos fundos da casa. Aí o outro casa: vou fazer um puxadinho do lado da casa. Então isso chama família aglutinada. Eles não conseguem romper, eles não conseguem fluir, porque é uma família aglutinada. Agora existe a família superprotetora, que está muito distante da família de Jefité, porque o que eu
prezo e eu ensino é a família protetora. É o pai estabelecendo paternidade dentro dos 3 princípios que vocês estão carecas de saberem, né? Afirmação, proteção e limites. É o padrão para uma família segundo o coração de Deus. Uma família protetora estabelece esses 3 princípios, mas uma família super protetora, ela também é ruim demais. Ela não deixa os filhos romperem, ela não deixa os filhos avançarem. Inclusive a medicina hoje, ela discute o fato de que o andador, ele é ruim para o desenvolvimento do bebê, porque a criança precisa de autonomia. E o andador, ele faz com que a criança não tenha essa autonomia. E a criança vai ter autonomia quando? Quando ela começar a engatinhar, ela começar a andar, ela vai ter os tombos dela. Escute, pai, pasme você que é super protetor, a criança precisa cair. A criança precisa caminhar, a criança às vezes vai se machucar. Isso é natural da formação, isso é natural do crescimento e desenvolvimento saudável. Mas existem pais que são super protetores e não permitem que os filhos tenham as suas próprias experiências. E quando essa criança cresce, vai te dar trabalho, porque você esteve o tempo todo em cima, porque você foi super protetor, super protetora. E aí quando tiver os conflitos lá no relacionamento, a culpa é de quem? É sua, mãe, que nunca deixou ele lutar, que nunca deixou ele caminhar, que sempre estava ao lado para super proteger. A culpa é sua, pai, que não deixou ele ter decepções na vida. As decepções fazem parte, né, ou faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E às vezes a superproteção, ela impede esse desenvolvimento da criança. Então nós temos alguns exemplos de famílias que eu poderia tratar com vocês, mas eu quero falar da família de Jefté. Por quê? Porque eu achei essa família aqui incrível, de ruim que foi, de exemplos negativos que eles deixaram para Jefté. O texto que nós lemos, ele nos apresenta Jefté com as qualidades de valente e valoroso, mas o que marcou Jefté foi o fato de ele ser filho de uma outra mulher, filho de uma prostituta. E aí a gente trabalha o primeiro benefício de uma cobertura familiar, é a identidade que nós damos aos nossos filhos. A identidade da criança, a forma que ela é marcada, a forma que ela é vista, a forma que o pai vê o filho, isso marca a vida do filho para sempre. A identidade que muitos de nós não tivemos na nossa infância. Observem como Jefté foi destratado pelos irmãos, foi maltratado. Jefté, ele teve um linchamento emocional pelos irmãos. E o que mais me deixa assustado é a ausência de Gileade, é a ausência do pai. Enquanto os irmãos, o tempo todo eu fico imaginando: rapaz, peraí, você não pode falar nada, você vai ser o último a comer. Por que o último a comer? Porque você é filho de outra mulher, você não é filho da nossa mãe, você não é nosso irmão, você é filho de uma prostituta, então você vai comer assim, mas quando todo mundo comer aqui. E aquilo marcou a vida de Jefté e foi a identidade que ele carregou para sempre, irmãos. A primeira infância, a segunda infância é o tempo de nós darmos a identidade para a criança, e nós identificamos a criança não pelos erros dela, mas pela forma que nós amamos os nossos filhos. Aqui em nenhum momento eu vejo Gileade defender o filho, ou proteger o filho dos irmãos, ou da guerra que estava instalada dentro dessa casa. E essa identidade de filho de uma prostituta, ou um filho bastardo, fez com que Jefté se rebelasse, e agora vai ele habitar na terra de Tobi. Depois de ter sido expulso pelos irmãos, o único caminho que a rebelião levou foi para onde? Para a terra de Tobi, um lugar que ficava 24 quilômetros distante de Ramat Gileade, que era a terra dele, ou seja, ele estava próximo, mas ao mesmo tempo longe. Porque quando ele chega na terra de Tobi, a Bíblia vem dizer que ele se juntou a homens levianos, marginais, homens que já estavam errados com a sociedade, fizeram aliança com Jefté. Agora, abrindo um parêntese aqui, eu quero dizer para você
que é interessante como todo rebelde, ele encontra sempre um outro rebelde para fortalecer sua rebeldia. É interessante como uma pessoa doente, dificilmente ela encontra alguém que possa curá-la. Porque quando Jefté está doente e a sua alma se rebelou e fez com que ele fosse para a terra de Tobi, para onde ele foi? Justamente para pessoas iguais a ele, pessoas rebeldes. Porque uma pessoa doente é como um cachorro ferido. Vocês já viram um cachorro machucado? O que é que ele faz para tentar a cura? Ele se lambe, ele fica o tempo todo lambendo a sua ferida. E aí, como ele teve seu ego massageado, e o texto bíblico diz no início que ele era valente e valoroso, o que é que ele foi dos caras? O chefe dos rebeldes. O rebelde agora, rejeitado, abandonado, sozinho na vida, ao invés de encontrar cura, ele foi encontrar alguém que pudesse prestigiá-lo, que ele pudesse ter um destaque no meio desses caras, e agora ele vira o líder dos rebeldes. O rebelde supra-sumo, chefe dos outros rebeldes. E a história vem dizer que esses caras, eles formavam um pequeno exército, e eles sobreviviam de assaltos e roubos violentos. O que eles faziam? Eles roubavam povos de outras nações vizinhas de Gileade. Enquanto eles roubavam os despojos lá dos outros povos, aquilo trazia para eles tanto recurso financeiro, como trazia também status lá em Gileade, que o povo falava: rapaz, Jefté está arrasando, moleque doido mesmo, está fazendo arruaça, está roubando todo mundo, está fazendo. E esse elogio foi ruim demais para Jefté, não trouxe Jefté para a cura. E é incrível como é difícil encontrar alguém que pare diante de nós e fale: você está indo por um caminho errado, esse caminho não é bom, Jefté. Pare com isso, volte atrás, se arrependa. Na verdade, ele encontrou pessoas que faziam a mesma coisa que ele, e agora ganha status no meio dos marginais, porque o povo de Gileade gostava do que ele fazia lá fora, roubar. Aquilo dava status para ele. É incrível isso. E isso tudo começou com o quê? Com a identidade que a própria família deu a Jefté. Agora eu quero me atentar para uma situação nossa, minha e sua, adulto, que viemos de uma família que possivelmente nos deram títulos, e esses títulos são mentiras do diabo, e nós vamos desfazer essas mentiras hoje. Quando falaram para você na sua infância: você não vai ser ninguém nunca, você é burro, você não vai ser nada, você nunca vai casar e ter uma família, você não presta para nada. Quando muitas vezes nos deram uma identidade de alguém que veio ao mundo para causar dores na vida dos nossos pais. Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás, porque o Senhor disse ao profeta Jeremias: olha, Jeremias, ainda no ventre da tua mãe eu te conheci, e lá informe eu te dei as nações como profeta, eu estabeleci você, eu quero que você saiba que eu te amo desde o tempo que você estava no ventre da tua mãe. O que aconteceu de rejeição de lá para cá não interessa mais, você é uma obra-prima das mãos de Deus. Quantos de nós não recebemos esses títulos, essa identidade, e agora a gente não consegue romper, a gente não consegue crescer, a gente não consegue conquistar nada, porque todas as vezes que a gente sonha, né, Raquel? Possivelmente a Raquel estava ministrando e falou sobre isso. Todas as vezes que a gente sonha, a gente lembra que alguém lá atrás, e às vezes dentro da própria casa, fala assim: você não, filho, desiste disso, não é para você não, você não vai ser nada. Isso não dá para você, você nunca vai conseguir. Desista disso, porque você não nasceu para isso. Esses rótulos, ou essa identidade que nós recebemos, precisa cair por terra. Você não vai ser nada, você não presta, você é burro, você é a ovelha negra da família. Eu já ouvi isso na minha juventude. Cara, até a ovelha negra da família. Tu dá muito trabalho. Mamãe fica de madrugada chorando aqui enquanto você está no morro, lá enquanto você está na rua. Ó, Cristiano, desista dele. Aí a gente carrega esse título de ovelha negra da família. Eu quero garantir para você, a minha Bíblia garante isso.
Deus não tem ovelha negra, nem branca, nem amarela, nem vermelha. Deus tem filhos, filha e filho. É assim que Deus te vê, filho e filha. Se algum dia alguém disse para você que você não ia dar certo porque você é ovelha negra da família, eu quero dizer para você que você é filha de Deus. Eu quero dizer para você que você é filho de Deus. E o Senhor estabeleceu isso na sua vida, filho e filha. Eu inicio essa palavra falando da paternidade de Deus, e eu vou terminar falando da paternidade de Deus. Não importa como os seus pais te criaram, não importa o que falaram ao teu respeito, não importa se teve investimento, se não teve, se teve rejeição, se teve abandono, se algum dia alguém culpou você pelas tragédias da família, eu quero dizer para você que você é filha, você é filho, você é príncipe, você é princesa. Receba isso da parte de Deus. Você nunca foi e nunca vai ser uma ovelha negra, porque Deus não tem ovelhas negras. Deus tem filhos e filhas do Senhor. Aplauda ao Senhor. Você é filha, você é filho. Eu quero aplaudir o Senhor. Somos filhos de Deus, irmãos. A Bíblia estabelece isso para mim. Não chora não, você é filha, você é filho de Deus. E nós vamos conquistar, nós vamos avançar, e não vamos aceitar mais o título de ovelha negra da família. Então o primeiro benefício da cobertura familiar é a identidade. O segundo benefício da cobertura familiar chama-se relacionamentos saudáveis, ou relacionamentos, como queiram. Eu, quando preparava esse sermão, eu estava observando como os irmãos de Jefité tratavam Jefité. Que tipo de relacionamento esse menino podia ter com as pessoas quando crescesse, se não esse de bastardo, de bandido, de marginal, de malfeitor? Porque ele não foi ensinado, a família não ensinou ele, não estabeleceu na vida dele relacionamentos saudáveis. Durante todo o período da formação da sua personalidade, até o dia em que foi expulso de casa, que relacionamento Jefité aprendeu, irmãos? Que tipo de relacionamento com as pessoas esse moço poderia ter? Eu encontrei dois: lutar e se autoafirmar o tempo todo. Porque todas as pessoas que foram rejeitadas um dia, que tiveram problemas de aceitação, eles têm uma dificuldade muito grande de se relacionar, porque o tempo todo querem se autoafirmar. É difícil lidar com pessoas assim, irmãos. Eu, às vezes, quando vou conversar com determinadas pessoas e começo um diálogo, uma conversa saudável, está o tempo todo, mas eu sou isso. Ah, isso aqui eu já fiz isso. Ah, eu já fui lá naquele lugar. Eu já viajei o mundo todo. E aí a pessoa começa a falar o que fez, o que sabe, o que pode, o que faz. Aí eu falo, puxa, Jesus, tem problema de afirmação. Porque a pessoa que na infância teve problema de afirmação, porque foi rejeitada, ela está o tempo todo lutando para se autoafirmar. É uma forma de blindagem, viu? Tentando se autoafirmar. Isso no trabalho, na igreja, nos ministérios da igreja. Uma pessoa que tenta se autoafirmar o tempo todo, ela precisa ser curada. Ela tem que ser tratada, porque ela teve problemas de aceitação ou de afirmação durante a sua formação. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, irmãos, aí agora vocês vejam a situação de Jefté. Enquanto ele liderava o grupo de marginais, seus irmãos agora, junto com os anciãos, eles vêm até Jefté e fazem um convite: olha, volta para casa e vamos lutar contra os amonitas. Jefté estabelece o quê? Se eu voltar e lutar, eu vou ser o chefe? Eu vou mandar em vocês? Eu vou ser o cabeça de vocês? Eu vou ser a autoridade máxima? A luta pela afirmação. E segunda coisa que ele não aprendeu nos relacionamentos: troca. Só se relaciona com alguém que pode tirar proveito, benefício. Agora segura aí, irmãos, não chora ainda não, viu? Pensa nas pessoas que um dia estiveram do seu lado enquanto você ajudou, e no momento que você deixou de ajudar, eles sumiram da sua vida. Nunca foram amigos,
Sempre foram pessoas que não aprenderam relacionamentos saudáveis, porque relacionamento saudável não é a base de troca, não. Você pode se relacionar com a pessoa, ela tendo condição ou não, de te ajudar, de te favorecer, de te beneficiar. Então pare com isso em nome de Jesus. Pare de querer estabelecer relacionamento, amizade com pessoas que podem te dar retorno. Não é assim, a vida não é desse jeito. Mas lamentavelmente esse moço cresceu assim. Ele cresceu numa casa que vivia com brigas, uma casa de disputa, era o tempo todo disputando. Ele teve que disputar com os irmãos o tempo inteiro. Então a vida dele sempre foi essa, de querer tirar benefício. Se eu voltar, eu vou ser chefe. Se eu for lá para a tua empresa, Vitor, você me bota pelo menos como supervisor geral da empresa, porque eu não quero ser peão na tua empresa. Tem problema. Essa pessoa tem problema e ela precisa ser tratada. Agora, irmãos, a notícia boa é que hoje tem tratamento. Deus está aqui e Ele quer te tratar, quer estabelecer você como filho ou filha, e quer dizer para você, você não precisa mais de ter dificuldade nos relacionamentos. Você pode se relacionar, você pode amar, você pode ter relacionamento com as pessoas sem esperar nada em troca dela, porque isso não é relacionamento saudável. Querer lugar, querer posição, querer cargo dentro da igreja, querer função, isso não é saudável, irmão. Pare com isso. Isso é coisa de alguém que precisa ser tratada. Ser tratado, está o tempo todo querendo afirmação. Se não tem afirmação, vou sair da igreja. Alguém outro dia postou lá no Facebook, eu falei, que vontade de comentar, mas não posso. Ele postou assim, Vladimir é terrível também, né? Você quer ser reconhecido? Se não for reconhecido na igreja, vai sair da igreja, você tem que ir para o IML, porque o lugar de ser reconhecido é no IML. Falei, sangue de Jesus tem poder, não é que é verdade, irmãos? Mas tem gente que está na igreja e quer ser reconhecido, não é reconhecido, vou sair dessa igreja. O pastor não viu os meus talentos, os meus dons. É quase um semideus. E se não tiver um título, uma função, se não for aplaudido o tempo todo, se não tiver ninguém para aplaudir, para massagear o ego, essa pessoa não consegue desenvolver, porque ela está em busca de afirmação que não teve. Diga misericórdia. Misericórdia, Deus. Aí eu estava lendo, porque minha esposa está estudando, eu estou lendo os livros dela também, né? Aí eu li algo incrível aqui, da parte do, eu anotei aqui, Dr. Alfred Adler. É assim mesmo, doutora Márcia? Alfred Adler. Ele diz o seguinte: as pessoas lutam pela superioridade ou pelo sucesso para compensar o sentimento de inferioridade. Ela tem um sentimento de inferioridade tão grande que ela luta pelo sucesso, pela superioridade. Ela quer aparecer, ela quer ser alguém. Oh, filho, faça isso não. Então, aos pais, eu digo a vocês, ensinem os vossos filhos a se relacionar com as pessoas sem interesse. Ah, é pobre demais, é seu amigo, não importa. Ah, é rico, eu quero. Não, você vai cuidar e honrar todos da mesma forma. São seus amigos, não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem status, se não tem status, se mora na Barra, se mora na Barão da Barra, ou Barra da Barão, né? Como queiram, não importa. Você tem que aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis com pessoas e não com pessoas que têm. Quem está comigo, aplauda ao Senhor enquanto eu bebo água. O Dr. Alfred Adler, ele é o fundador da psicologia do desenvolvimento pessoal. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala de quê? Família. Porque a família tem essa função, tem essa responsabilidade de trabalhar o desenvolvimento pessoal das crianças, para que se tornem adultos saudáveis. O problema, doutora Márcia, é que o seu consultório e o meu escritório estão cheios de crianças feridas dentro desses adultos barbados. Não foram tratados. E quando a gente começa a tratar, a gente tem que ir lá na infância, porque o problema está lá, da inferioridade, dos complexos, da baixa estima, é tudo lá na história, e a gente tem que trazer aqui agora e tratar e dizer para você que pode mudar, e eu vou te dar o caminho da cura. Diga glória a Deus por isso.
Então, enquanto você pensar em cargo, em função, em se autoafirmar, eu quero só lembrar para você Lucas 14:11, não precisam abrir, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Se prepare para o tempo de honra. Se você aprender que para subir você primeiro desce, Deus vai te honrar. Aprenda a se humilhar, aprenda a descer. Desce do trono que Deus te exalta, desce da posição que Deus te honra. Quem está comigo aplauda ao Senhor. Deus quer te honrar, mas você tem que descer, filho. Tem que descer. Se não descer, não adianta, vai ser quebrado a vida toda. Jefté foi quebrado a vida inteira. Eu vou encerrar aqui mostrando como ele terminou os seus dias. Vamos lá. Primeiro benefício da cobertura familiar, quem lembra? Identidade. Segundo benefício da cobertura familiar, relacionamentos saudáveis. Terceiro benefício da cobertura familiar, herança. Incrível isso, né? A herança, casas, bens. Augusto Cury está brigando a peça aí nas redes sociais, dizendo o seguinte: não crie herdeiro, crie sucessor. Porque quando você criar herdeiros, eles nunca vão valorizar a tua história. Mas quando você criar um filho para ser o seu sucessor, ele continua a sua história e ele vai prosperar muito mais que você. E ele vai valorizar a sua conquista. Então pare de criar herdeiro. Não precisa preocupar: olha, eu tenho que trabalhar dia e noite, noite e dia para dar o melhor para os meus filhos, para deixar o melhor. Tu vai morrer, vai gastar tudo. Tu vai morrer e não vai valorizar aquilo que você conquistou, porque você está criando herdeiro. Quando você parar para criar sucessor, teu filho, a tua filha vai ter que se responsabilizar, vai ter que levantar de manhã, ir para a escola, estudar, fazer cursinho, fazer inglês, espanhol, e mais, vai batalhar para ser maior que o pai. Porque é sucessor que nós precisamos. É sucessor que eu preciso, e você também. Porque se for herdeiro, Márcio, eles gastam tudo e não valorizam nada. Então o terceiro benefício, já estou encerrando, é a herança. Agora, quando os irmãos de Jefté o desertaram, a casa caiu. Você não vai herdar, você não tem direito à herança, você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta, não tem como herdar com a gente. Eles acabaram de afundar a vida de Jefté, depois de ter dado a identidade de filho de prostituta, depois de ter falado para ele que relacionamento tem que ser assim mesmo, é tudo a bagunça, salve-se quem puder, ganha o teu aí que eu ganho o meu aqui, e a gente ganha um do outro e está tudo certo. Agora desertaram Jefté, ficou sem herança, pastor Edivar, ficou sem herança financeira, mas eles deixaram uma herança de maldição na vida de Jefté, porque ele andou a vida dele todinha carregando a herança chamada ferida na alma, com solidão, mágoa, ódio dos irmãos, angústia, desprezo, rejeição. Foi tudo que eles fizeram na vida de Jefté e deixaram como herança. Agora Jefté tem que carregar todos esses traumas a vida inteira, e ele não encontrou o caminho da cura. Ele caminhou a vida toda com essa dor, com esse sofrimento. Agora, o que mais pesou para Jefté não foi ter perdido a herança, foi nunca ter tido um pai presente. Porque por mais pobres que sejamos, viu, pai, você não precisa dar videogame de primeiro mundo para o seu filho. Você precisa dar atenção para ele. Se tiver um videogame velho ou qualquer brinquedinho velho, você sentar com ele, brincar com ele, é tudo que ele quer. Ele não precisa de coisas caras, ele precisa de você. Então pare de abandonar a sua família dizendo que está lutando para dar o melhor para o seu filho. Não está dando melhor nenhum. Você está acabando com a vida do seu filho, porque você está se ausentando, e a sua ausência faz muito mais falta do que qualquer herança que você pode pensar em deixar para o seu filho. Diga glória a Deus por isso. Os filhos que sofreram a ausência de paternidade sabem do que eu estou falando muito bem. Agora, a história de Jefté era não muito diferente da história de Davi. Vocês se lembram de Davi?
Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé lembrou que tinha um filho mais novo? Não. Apresentou todos os filhos possivelmente preferidos. E é terrível, irmãos, uma família quando se tem um filho que se prefere mais do que o outro. Fiquem atentos a isso. Não pode haver preferência. Filho é herança do Senhor. Independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, filho é herança do Senhor. A minha esposa chegou em casa outro dia quase chorando. Falei, o que foi? Poxa, na aula hoje teve um debate, não foi nada bom. Falei, o que foi? Uma das alunas se levantou no meio da aula e falou para a professora: professora, eu discordo desse assunto aí, porque eu tenho 2 filhos, mas eu tenho o que eu mais gosto. Aí pronto, foi assim já que estuda com a minha esposa. Quando ela falou isso, nós choramos juntos em casa. Mas como pode uma mãe ter 2 filhos e ter o preferido? O que ela mais ama? Não tem lógica. Aí eu fui pensar com a minha esposa: não, peraí, mas pode ser que esses meninos não sejam filhos do mesmo pai? E se eles não são filhos do mesmo pai, o que ela menos gosta deve ser filho do pai que a abandonou, que fez ela sofrer, e agora ela está descontando toda a mágoa que tem do ex-marido no filho, na criança inocente. Qual o futuro que esse menino tem, irmãos? Viver dentro de uma casa e saber que a mãe prefere o Joãozinho, e a mãe já deixou isso claro, que tem a preferência. Aí me vem Jessé e apresenta os filhos mais velhos, bonitos, fortes. Esqueceu de Davi. Não lembrava que tinha um pequeno Davi, que foi ele que Deus escolheu. E Deus escolheu porque o amava. Ainda que o pai não o amasse, Deus o amava. Ainda que o pai não tenha dado atenção, não tenha dado afirmação, carinho, proteção, Deus amou Davi de uma forma incrível e se relacionou com Davi como um pai se relaciona com um filho. Aí Davi vai escrever o Salmo de número 27, verso 10. Jefité não conheceu Davi, né? Viveu numa época diferente. E Davi diz assim: olha, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolherá. Davi encontrou a cura. Davi encontrou a cura para a rejeição do pai, para o abandono dos irmãos, para o desprezo da família. Davi encontrou a cura em quem? Deus. Deus curou Davi, Deus tratou de Davi, Deus afirmou Davi. Jefité não teve esse contato. Jefité não teve esse relacionamento com Deus. Quantos anos durou o juizado de Jefité em Israel? Quanto tempo ele julgou Israel? 6 anos. Quantos anos Davi reinou? 40 anos. Por que é que Jefité só julgou 6 anos? Motivação errada, coração longe de Deus, doença da alma, todo ferido, todo machucado, não encontrou cura, não buscou cura em Deus. O que é que ele fez quando voltou da guerra depois de vencer os amonitas? Ou melhor, antes de ir para a guerra, ele fez uma oração. Olha, o relacionamento dele com Deus que ele não conhecia. Ele fala assim para o Deus de Israel: olha, Senhor, se o Senhor me der vitória contra os amonitas, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que eu encontrar no caminho eu vou sacrificar para o Senhor. Deus nunca quis morte de seres humanos, Deus nunca exigiu sacrifício humano. Aquilo era costume do povo lá do outro lado que ele se relacionou, viu? Quem se mistura com porcos, né, Tiago? Pregou domingo, farelo come. Quem se mistura com ímpio, ímpio se torna. Agora ele ficou tanto tempo na terra de Tob que quando volta ele faz um voto ao Senhor: o primeiro que eu encontrar quando chegar da guerra eu vou sacrificar para o Deus de Israel. Aí ele volta para casa feliz da vida que venceu. Quando ele chega na porta da casa, a única filha que ele tinha, única filha, ela vem correndo dizendo: papai, papai, e cai no colo de Jefité. Ele se lembra do voto e ele diz: ai, filha minha, você não. Estava ferido, doente, machucado, nada fluiu na vida dele. Pelo contrário, ainda teve perdas. O que adiantou se tornar o maioral de Gileade, se agora ele fez tudo errado? Sacrificou a própria filha, pastor Edmar. A única filha que ele tinha, ele teve que sacrificar, porque fez um voto burro.
fez um voto que Deus não pediu, fez um voto que Deus não se agradava. 6 anos apenas o reinado dele, e terminou seus dias. Davi, 40 anos de reinado, e disse assim: não tem problema, eu não tive família, eu não tive bons relacionamentos, meu pai nunca se atentou para mim, mas ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolherá. Paternidade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Paternidade de Deus, coisa linda. Aí o apóstolo João escreve no capítulo 1 do Evangelho de João, versos 11 e 12. Olhem para mim, por favor. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem 2 caminhos, o de Jefité e o de Davi. Ou você termina os seus dias na bastardia, na rebeldia e com esse monte de doença que se carrega, ou você reconhece Deus como Pai. O problema agora, irmãos, é pegar uma pessoa que nunca teve um bom relacionamento com o pai ou com uma família e dizer assim: você pode confiar em Deus, Deus não vai fazer o que fez o seu pai com você, Deus vai ser diferente, Deus vai fazer diferente com você. Porque a pessoa está muito ferida, muito machucada, enquanto ela não interagir com o princípio da cruz de Cristo, da cura através do sangue do Cordeiro, essa pessoa vai ficar presa ao passado. 2 caminhos para você: Davi, Jefité. Fique em pé, vamos fazer uma escolha agora, em nome de Jesus.